Quero fazer humildemente um resumo com vocês aqui do livro de Juízes. Seja bem-vindo ao nosso canal. O principal objetivo é estimular você a ler as escrituras, a provocar um desejo de meditar na palavra, né? Quero ler com você o livro de Juízes, capítulo 11, Jefté livra os israelitas, né? Havia um homem lá no meio do povo de Israel, era chamado Jefté, e a Bíblia nos conta que ele era gileadita, né? De Gileade. Ele era filho de uma mulher prostituta, né? Que foi cuidada por ele ali. E por ele ter uma educação meio que errada, né? Ele foi expulso, né? Foi humilhado muitas vezes. Sai daqui, você que é filho de uma prostituta. Então isso foi humilhante para ele, né? E ele fugiu da presença desses homens, né? Ele habitou numa terra chamada de Tobi. Homens levianos se juntaram com ele, né? E com ele saíam. Então ele andava em bando, né? De pessoas de certa forma duvidosas, né? Mas o povo estava em aperto, estava em dificuldade, né? Sendo enguerrado por todo lado. E em hora de aperto chamaram ele, viu que ele era um rapaz corajoso, né? De mão laboriosa. E pediram para ele: ei, Jefté, bora combater os filhos de Amon. Não, não vou não, vocês não me humilharam, agora eu não posso, né? E ele foi questionado se ele poderia, imploraram para ele, né? Ele pediu, né? Orientação do Senhor, né? Esse Senhor aqui parece que é Deus, né? Falando para ele que eles deveriam fazer isso de maneira mais oficial perante todo Israel. Se eu ganhar as batalhas, você vai me colocar como chefe? E eles fizeram a promessa, né? E aconteceu a promessa, né? Assim, houve muitas vitórias por meio de Jefté, né? Deus abençoou grandemente a coragem que ele tinha. E o texto continua a narrativa, né? O Jefté vai até o rei de Amon, né? Começa a mandar umas cartas para ele, para convencer ele a se entregar. E a troca de farpas, né? Através de cartas ali. Então Jefté, ele faz um voto ao Senhor, né? O Espírito se apossou dele com tanta força. E ele fez um voto para o Senhor: se Deus abençoasse grandemente, ele entregaria a primeira coisa que aparecesse na sua casa, né? Em sacrifício ao Senhor. Interessante que Deus em nenhum momento mandou, né, a gente fazer um tipo de voto desse de sorte. É muito arriscado, né? A pessoa, você diz: olha, Senhor, se tu me der fazer um milagre na minha vida, eu vou sacrificar o filho meu mais novo ou mais velho. Faça isso. Ou a primeira coisa que aparecer, tomara que apareça o cachorro de casa, né? Que você gosta. Mas mesmo assim, em nenhum momento Deus pede esse tipo de coisa. Eu não vou falar nem sacrifício, mas coisa, né? E ele fez esse tipo de promessa. Deus já tinha sinalizado que ia dar vitória para ele. Por que ele faz esse tipo de promessa? Talvez a gente fique com medo, né? E faz um tipo de promessa realmente um sacrifício. Eu acredito que os pensamentos, né, mundanos e sacrificais, né, de outras nações tinham influenciado a cultura dessas pessoas ali, né? Então isso que aconteceu, Jefté venceu as batalhas e quando ele chegou em casa, a primeira pessoa que aparece é a filha dele. Não tinha casado ainda, era virgem, com a Bíblia característica. E alguns defendem que não, mas eu acredito piamente que ele sacrificou a única filha dele como voto, cumpriu o voto. Lamentável, né? E o Senhor grandemente abençoou Israel, mas teve esse fato lamentável, né? E as pessoas começaram a lembrar da filha dele. Então cuidado com esse tipo de promessa, né? Que você não possa cumprir uma promessa difícil. Não faça isso, em nenhum momento Deus pede, né? Então que Deus nos abençoe e nos guarde. Esse foi o resumo de hoje. E que Deus provoque o desejo de você de estudar a palavra de Deus. Um forte abraço e até a próxima. Amém?